Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando o nosso 9º episódio do Play na Lição da temporada número 1, chamada Vida no Reino. Hoje o nosso episódio de número 9 tem a intitulação Onde está o Amor, parte 2. Até porque o episódio número 8 foi intitulado como Onde está o Amor, parte 1. E hoje nós estamos aqui novamente com a mesma bancada, com o nosso mesmo amigo convidado, e para discorrer do que estamos estudando aí do nosso guia de estudo. Gostaria que você se apresentasse, né? Eu sou o Michel, como todos sabem, mas começar pelo sofá de lá, né? Fala galera, belezinha? Como é que vocês estão? Seu Lucas. Eu sou o Joe, mais uma semana aí. E o nosso amigo convidado, se apresente, por favor. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior, tô aqui mais uma vez, valeu rapaziada pelo convite. Estudar a palavra de Deus é sempre um privilégio e estar com essa galera animada aqui é mais ainda. E valeu por ter aceitado esse convite de novo aí, Maestro Mito Júnior. Perfeito. O Júnior é um cara muito estressado, muito bravo, a gente vê pelo jeito dele. Pra quem conhece ele nas internas aí, em outros projetos, sabe que ele é um cara extremamente estressado, um cara extremamente mal educado e um cara extremamente burro. Ele não conhece nada, principalmente de música. Meu Deus, o cara ficou pesado. Falando sério agora, vamos começar a nossa explanação aí sobre a introdução do nosso tema de hoje, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. Vou pedir pro Joe ler, na versão que é adotada nesse programa, segundo o entendimento aqui da bancada, né? A nova versão transformadora, ela fala assim, Tiago 1, 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, quando ele coloca esse texto aqui, ele começa evocando um conceito bem comum naquela época. Ele fala de religião pura, religião verdadeira. Quando você conversava com um fariseu, ele dizia que uma religião pura era uma religião externamente muito boa. Era uma religião que o cara ele devolvia o dízimo certinho, era o cara que dava esmola aos pobres, era um cara que fazia coisas legais. Só que quando o Tiago ele introduz, quando ele fala da religião pura, ele usa uma expressão, a palavra pura, é a mesma que Jesus usa lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, para falar sobre os puros de coração. E quem são os puros de coração? Os humildes de coração, né? Eles são aquelas pessoas que fazem o que é certo pelos motivos certos. Então, por mais que Tiago use uma expressão extremamente comum, ele quebra o conceito. Porque ele está dizendo assim, ó, a religião que você vai demonstrar, e aqui religião não é uma doxologia, um conjuntinho de regras, é uma forma de você viver o evangelho na tua vida, não é só de coisas externas, mas ela começa um pouquinho antes, né? E aí ele começa a definir, né? Uma religião pura, uma religião sem mácula, sem problema, ela tem algumas características para ela agradar a Deus. Uma tradução bem popular da Bíblia, que é a Almeida Revista Atualizada, traz a expressão visitar os órfãos. Mas a palavra visitar ela é uma palavra que, por mais que seja uma tradução possível, ela não compreende todo o sentido ali da expressão. E quando você vai para a nova versão transformadora, ele substitui o visitar os órfãos por outra expressão. Qual é a expressão que ele usa? Por cuidar. Cuidar dos órfãos. Dá uma impressão mais de aproximação e relacionamento duradouro, né? Exato. Você não vai fazer eu vou lá visitar ir lá no orfanato, ver como é que as criancinhas estão, jogar umas balas para eles. Não é isso. E isso seria o que o fariseu faria. Só para aparecer. Só para aparecer. E aí ele tira uma Ou foto, para se dar bem com Deus. Exato. Posta uma foto no Instagram, aí para não chamar muita atenção, posta no Story, né? Porque depois de 24 horas desaparece. Mas não é visitar. Nesse caso aqui que a gente está usando de exemplo, é cuidar. Em outras palavras, o que Tiago estabelece aqui é que você percebe especialmente pelo final ali, que quando a gente faz isso, a gente não se contamina. Quando a gente age desse jeito, a gente não mancha a nossa forma de viver o cristianismo com motivos errados, com formas que podem ser até certas, mas que têm pressupostos esquisitos. No final das contas, você vive um cristianismo de acordo com o que Cristo espera. E isso é muito mais do que apenas a forma. Ele envolve a forma, mas ele começa muito antes da ação ganhar forma. Perfeito. Analisando esse verso aí, a gente pode entender que a religião pura é quando a religião abrange pessoas, né? Ou seja, eu tenho que me desprender de formalidades. Então, de repente, eu estou na igreja preocupado, não, a cortina tem que ser assim, o banco tem que estar desse jeito, a roupa tem que ser assim. Mas eu tenho um irmão do meu lado que está passando por uma dificuldade, um problema que eu posso ajudar, mas eu não quero saber, não, estou preocupado com a programação da igreja.
Então, qual que é a minha religião? Eu estou preocupado mais com a programação da igreja ou preocupado em ajudar o meu irmão, né? A gente, quando pensa ou fala em ajudar, necessariamente não envolve dinheiro. Quantas pessoas nós temos aqui ao nosso redor que estão precisando da nossa atenção, do nosso abraço? Às vezes a pessoa só precisa que a gente pare e a escute. Às vezes ela tem muita coisa para falar, muita coisa para despejar, ela só precisa de alguém para ela ser ouvida, né? Quantos casos aqui de pessoas, e a gente nem fica sabendo disso, né? E Tiago ali ele fala dos órfãos, né? Enfim e tal. Mas às vezes nós temos aqui órfãos espirituais também, pessoas que assim estão com a autoestima tão baixa que acham que até Deus não é capaz de amá-las, né? Então a religião, ela quando envolve pessoas, né, aí a religião se torna a verdadeira religião. E esse ponto ele é muito interessante porque se você parar para pensar, a gente sempre pensa em vamos ajudar o necessitado. Por alguma razão a gente sempre pensa que o necessitado é o mendigo, é o morador de rua. Não, é que a nossa mente é fechada. A gente tem uma visão, uma caixinha, a gente só trabalha dentro dessa caixinha. Mas o necessitado, eu acho São que até todos. foi comentado isso em algum momento num episódio passado. O necessitado, ele às vezes é uma pessoa que vai ter muito dinheiro. Whindersson mais Nunes. que você, inclusive. Whindersson Nunes, o que aconteceu com o Um Whindersson? exemplo maravilhoso é esse daí. Maravilhoso assim, para citar, mas o que aconteceu com Horrível, ele, né? você pensa, ele é um cara que tinha tudo e entrou num quadro profundo de depressão. É um necessitado? Claro que É um necessitado, entende? Emocional. E a questão é como é que a gente, que se intitula A Luz do Mundo, que se intitula O Sal da Terra, que assume esse título, como que a gente lida com os necessitados? Ajudar quem não tem comida e comprar um prato de comida para o cara é fácil. Mas e você fechar a tua boca e permitir que a pessoa fale? Porque muitas pessoas só precisam ser ouvidas, só precisam ser amadas, só precisam ser abraçadas. O mais legal disso é saber que Tiago definiu isso como religião. A religião pura e simples é essa. A reconstrução da religião, né? Ele deu um novo norte, assim. Na verdade, um antigo norte já, porque Deus já falava isso para Moisés. lá no Deus tempo de Moisés. e vários profetas. É, Inúmeros enfatiza profetas. muito isso. E o interessante é que hoje a gente vive na nossa sociedade um movimento que é assim, eu quero Jesus, não quero religião. Eu quero o que Cristo pode fazer por mim, mas eu não quero saber de igreja. Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm uma ideia errada do que é religião, e a culpa disso muitas vezes é nossa, porque a gente mostra uma coisa errada para eles. Mas se você olhar nesse texto, como você comentou, Joe, a religião de verdade, ela não é um negócio que é desprezível, não é um negócio que é pura formalidade, como o Júnior comentou. A religião verdadeira, ela envolve, sim, uma parte teórica, mas ela é uma coisa que você enxerga na prática. Até porque você precisa aprender para saber o que você vai praticar, né? eu- O certo tá na Bíblia, nas Escrituras. Então eu vou buscar lá o conhecimento através de conselhos de alguém que sabe mais do que eu, ou até mesmo abrindo e lendo, porque às vezes é fácil também fazer isso. Na verdade, na maioria das vezes. E colocar em prática, e na unidade também, né? Todo mundo num objetivo final de atender a necessidade do outro somente para adorar a Deus. É isso aí. Até na versão mensagem fala necessitados e desamparados. E esse desamparo é material e principalmente ainda mais, muito mais espiritual. Daí nós citamos exemplos aí de quem tem muito dinheiro e está muito mal consigo mesmo, né? E no início eu falei que o nosso tema o nosso título é Onde está o amor? Mas na verdade é uma interrogação, né? Onde está o amor? Que é até uma conversa que a gente teve aqui nos bastidores, é uma música que é secular, que versa sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Uma pessoa que não sei, uma banda que eu não sei se tem uma religião, se acredita em um Deus, se frequenta há algum tempo, mas que realmente descreveu tudo o que a gente está conversando aqui, né? A música fala onde que... E o que se passa na contemporaneidade, né? É uma música muito boa. Essa música que o Michel citou, Where is the Love, ela é uma música do Black Eyed Peas, acho que de 2003, se eu não estou enganado. 3, 4. Mas é uma música que foi muito real naquela época e é muito real É muito hoje. boa, na verdade. E eu acho extremamente interessante como que a música ela consegue transmitir essa ideia de uma injustiça. Só que é interessante, e aqui o Júnior até pode dizer um pouco mais se eu estiver equivocado nisso, que se eu pegar e for falar exatamente do mesmo tema num discurso, às vezes soa ofensivo. A música ela faz aquilo soar um pouco mais bonito, e você fala, nossa, que ritmo legal, né? Ainda mais quem não entende nada de inglês. Aí você vai ver a letra da música, você leva um tapa atrás do outro na cara, né? Sim. A música é muito boa de ritmo. O amor, que essa música pergunta, tem uma escritora
norte-americana, que eu já citei alguns livros dela aqui. Ela realmente fala sobre o amor. Ela fala bem assim: os membros da igreja estavam unidos em pensamento e ação. O amor a Cristo era o elo de ouro que os unia. Prosseguiram em conhecer o Senhor cada vez mais, e a vida deles revelava a alegria e a paz de Cristo. Ajudavam os órfãos e as viúvas em suas aflições e não se contaminavam com as coisas do mundo, falando lá desse verso de Tiago que a gente está discutindo. Sentindo que deixar de fazer isso seria uma contradição de sua fé e uma negação do seu Redentor. A pergunta que a gente levantou nos nossos 2 episódios, nesse e no outro, é: onde está o amor? Quando Jesus veio, ele que é a própria definição, a Bíblia define Deus como sendo, não como tendo, mas como sendo amor. Jesus veio e ensinou, através de palavras e através do que ele mesmo fazia. E Jesus passou 3 anos e meio no seu ministério ensinando, e as pessoas que melhor podiam definir o que é esse amor são os seus discípulos. Tudo bem que eles levaram um tempão para entender algumas coisas e só realmente foram começar a viver o que Jesus ensinou quando Jesus já até tinha ido para o céu de novo. Mas é interessante você parar para pensar que a gente consegue encontrar neles alguns exemplos mais ou menos interessantes do que realmente é uma forma de você manifestar o amor, viver o amor que seja conforme o ideal divino. E tem um texto que está no livro de Atos, que ele fala justamente sobre isso. De Atos 2, tu fala? Atos capítulo 2, eu só não me lembro o verso, é 42. 42 a 47. Atos 2, você pode ler para a gente, Joe? Atos 2, 42 a 47, mostra essa reação dos discípulos, aqui algum tempo depois da ascensão de Cristo, mostrando como que eles começaram a aplicar tudo isso que Jesus havia ensinado para eles. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Cara, esse texto tem tanta coisa legal, mas deixa eu perguntar para vocês, o que esse texto chama a atenção de vocês quando vocês ouvem? Me chama muito a atenção, mas o que vocês, quando ouvem isso daí, vocês pensam? Tudo que é meu é seu. Eu penso nisso. No compartilhar. Eu achei interessante aqui no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles iam para a igreja, né, eles se reuniam, eles tinham um encontro, ali um momento que a gente pode hoje comparar com o nosso culto. Né? A gente vem para a igreja, faz o culto, ora, mas não fica só nisso. Né? A gente também partilha o pão. E hoje nós temos muitos religiosos que só ficam na comunhão e nas orações, ou ainda só na comunhão. Eu falei no último episódio, os obesos espirituais, né? Então aqui a gente vê, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Então aqui são 3 pontos que ele está colocando. Na comunhão, quando nós estamos aqui no culto. Adorando em conjunto. No partir do pão, quando eu estou ajudando a pessoa que precisa. E nas orações. Claro, né? Oração não pode. É muito clichê hoje em dia a gente ver um não religioso ajudando o próximo e a mídia, né, das redes sociais, né, exaltando, aqui o cara nem é evangélico e está ajudando, não sei o quê. Só que às vezes a gente cai no erro do... Né, tem o lado do religioso que só fica na igreja se preocupando com a programação da igreja, e o não religioso que só pensa em ajudar o próximo, mas não busca comunhão. Né? E esse verso mostra para nós que nós temos que manter a comunhão, nós temos que orar. Ou seja, isso mostra que nós temos que ter conectividade com Deus, nos abastecer espiritualmente, mas não ficar só nisso. Né? Eu me abasteço, eu me encho, mas eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso ter algum sentido. Eu não sou um acumulador espiritual. Ele é a nossa fonte, né? A nossa fonte a gente pode pensar assim, num lago que é parado,
que a água está ali, só para ele. Ou numa fonte que a água nasce a partir de um ponto, ou seja, a fonte é Deus, né? Jesus mesmo disse, né, que ele é a fonte. E essa água corre distribuindo água para outros rios, né? Então tem o cristão lago, que tem a água só para ele, e o cristão que bebe da fonte, que é Jesus. E o cristão lago acaba sendo um cristão inútil. Pode-se dizer ainda que ele está envenenando. Na verdade, assim, se tu tá escutando esse podcast, tá pensando assim, eu tô parado na igreja, não tô fazendo nada, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, alguma coisa tá nula, você não tá fazendo nada que possa somar, que possa alcançar pelo menos o teu vizinho. Tá do teu lado, todo dia tu vê o teu vizinho, mas não faz nada demais, mas mesmo assim vai na igreja e canta vários hinos e se sente muito bem com aquilo e sai e não faz mais nada, alguma coisa tá errada. Tanto é que o texto tá falando aqui, a gente acabou de ler um texto que tá em Atos, que é a essência ali do cristianismo primitivo, que conta realmente o que é um cristianismo que soma. E é interessante que a gente muito fala sobre retomar a fé dos apóstolos, o que os apóstolos faziam, né? Dentro disso que vocês comentaram mesmo, por exemplo, ali no verso 44 ele diz, né, que os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Eu te desafio, você que está nos ouvindo, cara, não tenta olhar isso aqui com uma perspectiva ideológica, porque você vai estragar o texto. O que o texto está dizendo é o seguinte: eu e o Joe, a gente estava lá se reunindo, eu tenho um negócio legal, e o que eu faço com isso? Eu compartilho, entende? Tudo é de todos. Um exemplo muito legal que a gente pode dar é, por exemplo, eu tenho um carro. Hipótese, porque eu não tenho carro, né? Mas eu Mas tenho tirou um carro, carteira já, né? Já tenho a carteira. Eu tenho um carro e é o melhor carro e ele tem até 7 lugares. Mano, eu tenho, sei lá, uma namorada, uma esposa. Que também tópica também. Que é utópica, né? Tudo utopia. Mas, mano, tá sobrando 5 lugares atrás e eu não faço nada, velho. Eu posso dar uma caroninha pra alguém que tá precisando. Eu posso ver, tá chovendo. E vejo um cara correndo na rua. Oferece uma carona. Você tá indo pra onde? Eu posso te ajudar. Ótimo, tem uma história, Michel, me corrija. Compartilhar aquilo que você acabou tem. de me vir na cabeça aqui. Uma vez você estava participando, acho que no ano passado, com um grupo de uma atividade, aí estava chovendo, vocês acharam um cara no meio da rua, debaixo da chuva, vocês deram uma carona para ele, você lembra dessa história? Estávamos juntos. Você estava junto com ele? A gente teve um programa de missão, de ajudar as pessoas. Daí a gente saiu na rua e uma dos requisitos lá, das atividades, era encontrar alguém que estava precisando de carona. Daí a gente deu uma carona para um cara que estava indo para mercado. E começou a chover naquele momento. Cara, isso é verdade, agora eu lembrei. E você vê que um pequeno ato de né, que ali nós estávamos, né, numa e o coisa carro estava assim, lotado, lúdica, totalmente lúdica, para ser um tom competitivo, um pouco de competitividade, sei lá. Mas num ato ali, né? Tipo, a gente já deu pra ver que em uns poucos segundos ali a gente ajudou a pessoa de um jeito assim que ela não... E esse texto aqui que a gente leu, ele termina dizendo algo incrível, que eles estavam sempre juntos, eles estavam profundamente conectados uns com os outros e com Deus, né? Com Deus e por causa disso uns com os outros. E o texto termina dizendo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, Deus ia usando eles e o próprio Deus ia abrindo as portas. Mas por quê? Porque eles estavam unidos, porque eles estavam cumprindo a missão. É até interessante o verso 46 que diz que eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partilhar o pão, e com grande alegria e generosidade sempre louvavam a Deus e desfrutavam a simpatia de todo o povo. Aqui é um ponto interessante de mostrar que desigrejados estão incorretos perante a Bíblia também, né? Exato. Você tem que ter um momento de espiritualidade ou comunhão com Deus em conjunto, tanto para alinhar o raciocínio teológico da parte bíblica, quanto para ter essa interação entre seres humanos. Hoje a gente tem uma onda de muitas pessoas que dizem que querem, né, como a gente comentou antes, que querem, eu quero o seu Jesus, mas eu não quero a sua igreja. Mas por isso que você percebe que, assim, além de a religião hoje estar com uma definição um pouquinho deficiente do que ela realmente tinha que ser, você percebe que é necessária essa parte, entende? Você não é um cometa sozinho vagando pelo universo. Você faz parte de um sistema, entende? E Jesus, ele cria isso para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Mas, Júnior, você tinha feito um comentário quando a gente estava aqui, meu querido ouvinte, repassando o tema para vocês. Vou jogar uma bomba. O Júnior falou um negócio aqui, e assim, eu vou jogar isso aí correndo. Tem um texto aqui que pode ser entendido errado. Olha lá no verso 45 da tua Bíblia, que diz o seguinte: vendiam, essa galera, né, que fazia tudo isso bom,
de bom? Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Júnior, você pode compartilhar agora com os nossos ouvintes aquilo que você tinha comentado com a gente um pouco antes? Então, esse verso aqui, né, a gente pode entender de uma maneira assim equivocada. Eu não tenho muita coisa, mas vou vender tudo agora e dar aos pobres. Né? A gente vê muita igreja por aí fazendo essa propaganda, né? Não, traga tudo para Deus e não sei o quê. E essas igrejas prosperam. Por que essas igrejas têm prosperado? Isso é um exemplo claro e nos mostra, assim, bem escancaradamente de quão gananciosas são as pessoas, que elas estão buscando as igrejas que fazem barganha. Né? Ou seja, eu não estou indo lá buscar um Deus naquela igreja, eu estou indo lá fazer um investimento. Né? Um negócio. Então, se eu vender o meu carro e dar o dinheiro para a igreja, mas tem que ser lá na igreja, porque daí eu vou ganhar R$1 milhão nos próximos meses. O retorno né? parece ser Então, bom. Júnior, o que você está querendo dizer é que sim, essas igrejas que fazem isso, elas são culpadas. Mas essa culpa também se remete ao membro que vai até lá. Existe a clientela para isso, né? Egoísta. Se não tivessem pessoas dispostas a fazer essa barganha, né? Então, ou seja, eu tô dando uma ajuda que na verdade é um investimento. Eu estou fazendo uma barganha, né? Eu quero receber R$1 milhão, não. Eu vou vender minha casa, meu carro, porque eu sei que eu vou ficar milionário. Eu não estou indo lá buscar Deus. E aqui o contexto era totalmente diferente, né? Eles vendiam as propriedades, mas tinham um objetivo, que era... Na verdade mesmo, repartir o dinheiro com os necessitados. Se você parar para pensar, isso que eles fizeram de vender as propriedades foi algo ruim. E isso atrapalhou. Se você olhar Paulo, ele tem que ficar catando dinheiro, coletando doações para ajudar a igreja de Jerusalém, que ficou extremamente pobre. Eles precisavam se fortalecer financeiramente para poder futuramente espalhar essa mensagem. Então, assim, para resumir esse todo foi esse o primeiro ponto... ministério da igreja criado. Sim. Se você parar para pensar, tudo isso aqui que a gente comentou, esse último ponto, ele pode ser resumido em dois tópicos específicos bem simples. Primeiro, os discípulos aqui, esse assunto é um pouco complexo, eu vou só jogar o negócio, mas em outro momento eu explico. Vai estudar. Vai estudar, né? Mas os discípulos não tinham que ter vendido nada, eles erraram. Foi algo errado, porque eles pensaram que Jesus ia voltar muito logo. E Jesus não voltou, e a igreja ficou pobre. Então foi um erro aí. E o que o Júnior colocou, eu mesmo achei isso fantástico, porque eu nunca tinha pensado isso antes. A gente critica muito a galera aí que coordena essa teologia da prosperidade, que sim é uma praga que existe hoje no cristianismo. Só que só existe teologia da prosperidade porque existem aqueles que praticam a teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo aqueles que recebem, aqueles que são os clientes. Por quê? Porque a gente é egoísta. Se a gente não fosse egoísta e não tivesse só interessado em se relacionar com Deus para que Deus me abençoasse, não existiria teologia da prosperidade. E isso tem denegrido as outras igrejas, né, que trabalham com seriedade. Então, o que acontece? A igreja adventista, né, é uma igreja muito organizada. E como toda igreja, né, tem os dízimos, as ofertas. Aí vem uma pessoa, uma visita na igreja e vê o pastor falando de dízimo. Peraí, já vai querer tomar o meu dinheiro. Só que a igreja adventista, em sua organização toda, também tem um ministério que atende os necessitados de maneira material, ali, que hoje chama-se ASA, né? Assistência Social Adventista, e parte dos recursos adquiridos na igreja vão para esse departamento. É um departamento que arrecada, além de doações através de oferta, enfim, alimentos e roupas, e distribui com as pessoas mais carentes. E tudo isso aqui pode ser resumido num ponto. É o que o Tiago colocou lá no começo, a religião pura. Uma religião com o princípio correto. Se você executa qualquer tipo de religião, por mais bonita que ela seja, mas você tem interesses errados, motivações erradas, você parte de um ponto errado, cara, vai ser errado a tua religião. E a religião, até você fazendo isso com o objetivo errado, por exemplo, eu vou fazer isso para ser salvo, né? Não, também tá errado. Você tem o simples objetivo de adorar a Deus a partir da sua atitude. Não, se tu faz isso aí, tu tá sendo igual as pessoas que vão nas igrejas que para conseguir dinheiro. Sim, mesma coisa. Tem que ser o contrário. Só né? a prosperidade é no futuro, não é agora, porque né? eu estou salvo. É diferente. Exato. Você não faz nada. Aí tá o sentido das ofertas, salvo. né? O sentido dos dízimos é porque tudo é de Deus e Deus pediu só 10%. Sim. As ofertas é porque tu já está salvo. Exato. Aí tá, eu vou entregar para Deus porque eu quero ser salvo. Cara, não faz isso, você vai se perder. Você não faz nada para ser salvo, você faz por ser salvo. E daí a gente vê vários pontos egoístas que a gente tem que trabalhar em nós mesmos para desmistificar, desconstruir essa ideia, né, de
eu preciso fazer isso porque senão Deus vai me tirar do céu. Bom, nós já estamos conversando sobre a questão do culto e tudo mais. Nós vamos dar um embasamento teórico também, com textos da Bíblia, é óbvio, é claro, que está lá em Romanos, né, capítulo 12. Não sei se vocês teriam mais algum comentário a realizar em relação a esse segundo Não, ponto. Romanos 12 ele é um texto que ele exemplifica bem isso, mas só para Romanos fechar 12, 1, 2, 3. Romanos 12, 1 a 3. Enquanto o Joe está abrindo o texto aqui, A respeito do só culto. para ficar bem claro para você, existe uma diferença muito grande. O Joe falou aquela questão, né, por como eu me relaciono com Deus. Para ficar bem claro, eu vi uma frase essa semana que dizia o seguinte: como que a diferença de uma religião que é vivida por Deus, por causa do que Deus fez, ou uma religião que é feita com interesses. Aí usa o exemplo de um menino, né? O menino faz uma coisa muito errada. Uma religião que é vivida da forma errada, o menino pensa, é como se o menino pensasse o seguinte: putz, fiz coisa errada, meu pai vai me matar. Mas espera aí, quando você tem uma religião certa e você vive pelos motivos corretos, você é um menino da história e fez uma coisa errada, você pensa o seguinte: putz, fiz uma coisa errada, eu preciso falar com meu pai. Entende? O Então, interesse é diferente, né? Não, eu não diria o interesse. No caso, você tem uma religião, uma dinâmica movida pelo interesse, e no outro você tem algo movido pelos princípios corretos, que é o que o apóstolo João diz lá na primeira carta dele, que ele diz o seguinte, né? Ele fala: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Não é para pecar. Mas se vocês pecarem, fica tranquilo. Você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. O primeiro exemplo foi temor e o segundo exemplo foi amor. É bem isso. E Paulo trabalha muito bem isso nesse último texto que a gente vai ler, que é o texto de Romanos 12. O Joe vai ler para a gente agora os versos 1, 2 e 3. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. E aí, o que você acha desse texto? Eu sempre gosto de citar uma palavra, duas palavras na verdade, que é maturidade espiritual, né? E na versão da mensagem, que eu uso frequentemente, embora não seja uma tradução, né? Diz assim, num das frases, né, que foram lidas aí, dos versos, perdão, diz bem assim: diferentemente da cultura dominante que sempre o arrasta para baixo ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês a verdadeira maturidade. Bom, aí começa a nossa conversinha aqui em relação à racionalidade do culto, né? Por que nós viemos até aqui e por que nós estamos até aqui, né? Por que nós estamos buscando adorar um Deus em um lugar onde que a gente poderia adorar em casa, enfim. Vamos discorrer em relação a isso. Culto racional. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa definir, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, é que culto racional não está relacionado com uma doxologia, um programa que acontece numa igreja. É diferente. Eu consigo ir para um culto, por exemplo, na igreja X, aí, imagina uma igreja aleatória, eu consigo ir para um culto, participar do programa todo e não ter um culto com Deus? O que vocês acham? Com certeza. Eu acho, na verdade, isso tem acontecido bastante, né? Claro, evidente. Um exemplo só. Eu pego um pão, eu faço um pão. Não precisa ser padeiro para isso, né? Ou um bolo, pode ser. Que se você é padeiro fica melhor, né? Eu gosto de fazer bolo. Eu faço um bolo e vou no meu vizinho de apartamento. Pronto. Eu estou tendo um culto extremamente racional e intencional de fazer amizade, de levar essa pessoa para Cristo. Mais uma vez, isso não descarta o culto coletivo, né? Exato. Obviamente, a gente já destacou. Só que de nada né? adianta você ter um culto coletivo se você não tem um culto com quem realmente importa. Não, esse ato do Joe aí, que foi um exemplo, ele aprendeu dentro da igreja, que ele tem que ser relacional. Aí ele trouxe para a vivência e dele, aplicou. que a igreja dele está no coração, tá? A todo momento, 24 horas por dia. O problema é que hoje a gente tem vivido dois extremos. E eu vou até pedir ajuda aqui do Júnior aqui num deles. Um extremo é pessoas que vêm para a igreja de uma forma extremamente mecânica, transformam aquilo apenas numa rotina, num compromisso social e não tem uma experiência de comunhão com os irmãos, não sabe quem está do lado, não sabe a necessidade da pessoa que está sentada ao lado. Eu passei por isso uma vez, eu me senti mal pra caramba, que eu estava sentado ao lado da pessoa e eu falava: cara, eu nem sei quem que é você, eu vejo você toda semana.
Então, assim, um lado é aquela religião vazia, é o sepulcro caiado que Jesus fala, é um negócio que é bonito por fora, mas vazio por dentro. Só que do outro extremo, a gente tem um pensamento que às vezes se desenvolve, talvez em reação a esse primeiro, que são experiências religiosas, cultos, extremamente emotivos e focados na emoção. Júnior, isso aí, também, né? Você é um cara que trabalha com música. Qual que é a tua impressão disso? A música, ela tem às vezes sido... A música, ela vem de Deus e com um propósito maravilhoso para ser usado nesse processo de adoração, de um culto racional. É uma arte maravilhosa. Mas você acha que ela, às vezes, ela acaba sendo utilizada de uma forma negativa para a pessoa só ter uma experiência ali na hora e que quando acaba o culto, acaba toda aquela experiência? O que parece que a gente tem vivido nos últimos tempos aí de igreja, isso, né, interdenominacionalmente, né, parece que o culto tem que ser um show. As pessoas não vêm para assistir um culto, para prestar um culto, para participar de um culto, para oferecer um culto. A pessoa vem para assistir uma boa programação. E o que é uma boa programação? Hoje cantou um quarteto legal. Hoje teve um pregador legal. Outra semana aí, hoje a música não estava boa. Hoje o pastor não falou muito bem. E o meu culto? O que eu ofereci? Como que eu prestei o meu culto? A música, ela né, faz parte do processo artístico, né, em qualquer lugar. E a música foi criada por Deus, né, como você citou aí. E a música também faz parte do culto. Eu sempre costumo dizer que num culto, né, nós temos 3 pontos que eu ressalto, que é da adoração, que o louvor, a música, quando eu louvo a Deus, a oração, quando eu converso com Deus, e a mensagem bíblica, quando Deus fala comigo através do pregador, né? E muitas vezes nós buscamos um culto, não prestar culto, nós buscamos um culto que atenda à minha satisfação artística. Eu vou lá para ver uma boa música, eu vou lá para ouvir um bom sermão. Se a música não tiver do meu agrado, não, hoje não estava legal, hoje eu perdi meu tempo. Eu até vou sair antes, né? Se der 11h30 eu vou embora. Porque eu não estou afim de participar disso aqui. Né? Quantas vezes nós... E no almoço, esse cara que participou ali, que fez o culto e tal, vai ser crucificado. Com certeza. Vai ser pastor assado, pastor assado, pastora milanesa, pastor de todo tipo, né? Então, nós vemos aí que as pessoas têm a necessidade de colocar pontos. Não, o que o culto pode me oferecer hoje? Hoje eu quero chegar e ver qual que é o cardápio, né? Aqui na nossa igreja a gente tem o costume de fazer o cronograma, quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Algumas pessoas ficam curiosas em ver, deixa eu ver o cardápio de hoje. Com o que eu vou me deleitar hoje? Hoje vai ter um grupo legal. Hoje vai ter o coral. Hoje vai ter tal coisa. Então hoje eu vou. Eu vou assistir. Eu não vou prestar um culto. Eu vou assistir um programa artístico. E no final das contas isso não é um culto. Pode até estar sendo um culto, mas você não está participando. Eu lembro dentro disso que você... teatro. É isso. Bem isso. Você está indo... Cinema. Cara, você que vem para a igreja só para... Não estou falando que é o teu caso, que está ouvindo, tá bom? Mas você que vem na igreja... uma autoanálise. Qual é o motivo de você estar vindo? Paulo, por que você está vindo, no né? versículo 3, né? E a gente está indo aqui para a nossa reta final, mas dentro de tudo isso que você colocou, Júnior, tem uma coisa que para mim ela resolve bem essa questão. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que todo encontro que as pessoas tinham com Jesus gerava mudança nas pessoas. A gente tem a história de Nicodemos, que vai na calada da noite, porque ele era um sábio, né? Era um mestre, conversa com Jesus e como é que ele sai? Ele não sai do jeito que ele chegou, ele sai diferente. E ele se torna, mesmo que na surdina e depois, de uma forma mais clara, ele se torna um discípulo de Jesus. Você tem a história da mulher samaritana, uma mulher que chega com uma reputação toda torta, e aí quando Jesus conversa com ela e acaba aquilo, a mulher se torna uma baita evangelista. Aí você tem a história do jovem rico também, que chega para Jesus cheio de si e sai como? Triste, para baixo, sai se sentindo muito ruim. Em outras palavras, para resumir tudo isso que eu estou dizendo, é impossível você ir para um culto, aqui estou falando de ir para a igreja,
E participar de um culto que, pela Bíblia, a gente entende que participar de um culto verdadeiro é você se encontrar com Jesus. É impossível você se encontrar com Jesus e sair do jeito que você entrou. Se você chega na igreja pela manhã, pela tarde, pela noite, que seja, aí no horário que você vai. Se você vai participar de um culto, você chega e sai do mesmo jeito, é porque você não encontrou com Jesus. E se você não encontrou com Jesus, se ele não transformou sua vida, então você não teve um culto. Independente do que aconteceu. E o pior de tudo é que você tá morno. E o Apocalipse fala que quem é morno, Deus está prestes a vomitar da boca dele. Então, é muito pesado isso, parar pra pensar. Eu acho que assim... Muita coisa acontecendo que se relaciona até isso, né? Essa mornidão. Mornidão é um negócio terrível, só que ele é cômodo. Ele é fácil. É a parte mais simples. Assim como a procrastinação. Sim, é fácil você deixar para depois. Eu acho que a gente consegue resumir tudo isso que a gente conversou, esse assunto extremamente importante, né, para responder a nossa pergunta, onde está o amor? A gente entende que o amor ele está em Jesus, ele está em Deus, Deus é amor. Mas esse amor ele se torna real na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente começa a permitir que esse amor de Deus ele venha, nos atinja, transborde de nós e comece a atingir as outras pessoas. E entenda, a gente não consegue mostrar esse amor às outras pessoas se a gente não estiver ligado com Jesus. Se o nosso culto não for um culto racional, um culto que ele une perfeitamente, que não é nem uma coisa nem outra, né? São as duas. É um culto que une perfeitamente a emoção e é um culto que une perfeitamente a razão. Os dois se combinam. E então você tem o protagonista dessa história toda que é Jesus. E quando você ouve Jesus, cara, conhecer Jesus é tudo. Aí surgem os frutos do Espírito, surge toda essa evolução. Joe, quer terminar com um comentário? Eu sei que você está sedento aí. Quero terminar com um citação. Parágrafo aqui. É o nosso leitor citador de... eu gosto de ler, velho. De eu aprendi a aqui. ler. Fala assim, e com isso eu me despeço já, né? O seguidor de Cristo deve aperfeiçoar-se constantemente em maneiras, hábitos, espírito e trabalho. Isso se realiza conservando o olhar não somente nas realizações exteriores e superficiais, mas em Jesus. Efetua-se uma transformação na mente, no espírito e no caráter. O cristão é educado na escola de Cristo para nutrir as graças de seu espírito, no caso de Cristo, em toda a mansidão e humildade. Está sendo habilitado para a sociedade dos anjos celestiais. Perfeito. Então eu já encaminho para o encerramento. Não falei no início, nem no meio, mas eu digo no final. Por favor, siga-nos nas nossas redes sociais, @PlayNaLição. E caso você goste bastante, compartilha. Tem aquela opção ali, copia o link, manda pro teu amigo, manda pra pessoa que tá precisando, que tá buscando alguma coisa. Espero que você esteja gostando bastante. Se chegou até 35 minutos agora quase, né? É porque você está gostando. Então compartilha, faça com que mais pessoas conheçam isso. E faça com que isso aqui que a gente está construindo, chamado Play na Lição, seja um objeto para engrandecer o nome de Deus, não um objeto para engrandecer o nome dos 4 que estão aqui neste momento e de outros eventuais convidados. Enfim, esse é o meu comentário e me despeço desde já aqui. Eu agradeço pela tua companhia. Que você possa ter uma semana, ou um final de semana, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas que você possa ter a certeza de que Deus está sempre contigo. E eu aproveito aqui meu espaço também para agradecer a participação do Júnior. Obrigado, Júnior, por ter aceito o nosso convite. E assim, na semana que vem, o Júnior vai estar presente em espírito, mas vocês vão entender por quê. No próximo episódio, vocês vão entender o porquê. Júnior, muito obrigado. Seus comentários aqui foram brilhantes e só acrescentaram nessa programação. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre um privilégio a gente estudar junto sobre a palavra de Deus. E para você que está ouvindo, eu sugiro para você, estude sempre, se conecte com Deus, se abasteça e compartilhe o teu conhecimento espiritual sobre Jesus com o teu próximo. Valeu, galera, um abraço.